Então, só para explicar assim, né, de forma bem geral mesmo, né, de forma bem geral mesmo, né, o que eu quis botar aqui foram as três leis, né, esse quadro resumo. Então, a lei de Dalton, a lei de Poiseuille, ou então Poiseuille, né, e a lei de Fick, né. Então, essa foi a proposta desses vídeos que vocês vão ver aí, que estão antes desse esse vídeo que eu vou fazer agora, que eu estou fazendo agora, ele vai tratar disso, certo? Então, a gente tem um vídeo, são na verdade dois vídeos, né, que a gente fala da lei de Dalton, porque teve um que eu falo sobre a modificação do ar, e aí com isso eu dei uma noção, né, para a gente recalcular as pressões parciais. A gente tem um vídeo falando da lei de Poiseuille, né, e a gente também vai ter um vídeo da lei de Fick, né, então vão ser 4 vídeos, né. E tem outros vídeos aí falando sobre a estrutura, né, a ideia mais ou menos. Então o que eu queria com esse quadro geral é uma forma da gente tentar memorizar, né, isso que nós vimos. Então, a lei de Dalton trata das pressões parciais, né, das pressões, que a pressão total de um gás depende, é a soma da pressão parcial dos gases que o compõem, do ar, né. Aí, na lei de, aí nós vimos que tem a zona condutora, a zona respiratória, a zona condutora, né, o fluxo de ar, ele se dá muito pela lei de Poiseuille, né, na qual nós vimos que o fluxo depende da delta de pressão, depende do comprimento da via aérea, né, depende do raio, né, e depende também da viscosidade do ar, né, no caso da viscosidade do ar não, porque a viscosidade do ar ela vai ser única, né, então, mas sim, um dos elementos que integram é a viscosidade, né, na lei de Poiseuille. E aí nós vimos que ela se dá basicamente, o mecanismo principal é o fluxo bruto, né, o fluxo em massa, que vai respeitar isso aí. Então a velocidade do ar ela se dá pela diferença de pressão, né, pelo comprimento, pelo raio, né. E aí, como a gente vê lá na zona respiratória para baixo, praticamente como, né, vamos virar, a secção vai ser muitos, então é como se o ar de repente ele tem um grande espaço, né, para se dispersar, né, vários ductos para se dispersar. Então aí o fluxo cessa bastante, cai muito, né, praticamente não há mais diferença, a pressão cai muito, né, então assim, praticamente o mecanismo principal que se dá é por difusão simples, né, e rapidamente ele atinge lá a membrana, né, a válvula capilar lá rapidamente, e aí a gente vai ver no vídeo de lei de Fick, né, porque o fluxo é tão lento, né, a partir do bloqueio respiratório, que vão se dar por difusão, o principal mecanismo, tá, de deslocamento do ar, no caso aí das moléculas, né, que são a composição, os gases, né, que compõem o ar. Pronto, lembrando, né, que o fluxo ele é inversamente proporcional à resistência, né, é a ideia que fica aí pra gente. Então é isso, eu vou fazer no próprio PowerPointzinho, né, dar umas ideias principais aqui do que a gente pode extrair e trazer um pouco para a prática aqui. Tá certo? Obrigado, era isso.